Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O governo federal prepara mudanças no programa Farmácia Popular, que distribui remédios gratuitos para a população. O anúncio deve ser feito nos primeiros dias do mês de maio, ou seja, na semana que vem. A ideia do governo é anunciar em maio a inclusão de novos medicamentos na lista do programa. As alterações estão sendo articuladas pelos Ministérios da Saúde e da Casa Civil. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, inclusive, foi quem primeiro anunciou que o programa teria mudanças. O Farmácia Popular foi criado em 2004, no primeiro governo Lula, e oferece remédios gratuitos para asma, diabetes, hipertensão, além de medicamentos com desconto. A distribuição é feita em parceria com farmácias da rede privada. Alguns medicamentos são subsidiados e o Ministério da Saúde paga parte do valor, que pode chegar até 90% da tabela de preços. O cidadão paga o restante. Porém, diversas pessoas têm reclamado que o atual programa apresenta falhas e dificuldades no processo de aquisição dos remédios. No ano passado, o programa Farmácia Popular atendeu cerca de 20 milhões de pessoas. Foram quase 9 milhões de atendimentos a menos do que o número registrado em 2015. A queda estaria relacionada com a redução de investimentos ao longo dos anos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a penhora de salários de qualquer valor para o pagamento de dívidas. A decisão do Superior Tribunal de Justiça permite que o salário seja penhorado para o pagamento de uma dívida. A medida cabe para qualquer salário de qualquer valor. Até então, era preciso que o devedor ganhasse mais de 50 salários mínimos, ou seja, R$ 66 mil, ou em caso de pagamento de pensão alimentícia, para que parte de seus rendimentos fossem penhorados. A Corte Especial do STJ entendeu que não há necessidade do limite mínimo, sendo preciso apenas respeitar que a quantia a ser paga não afete a subsistência do devedor e de sua família. O entendimento do relator João Otávio de Noronha, ministro do STJ, é que a imposição deste limite não reflete a realidade do país. A decisão foi tomada ao avaliar recurso de uma pessoa que pediu a penhora mensal de R$ 8.500 do salário recebido pelo devedor, o equivalente a 30% do rendimento, para quitar uma dívida de R$ 110 mil. O credor alegou que a quantia não afetaria a subsistência do devedor e de seus familiares. Pelo entendimento firmado pelo tribunal, a penhora poderá ser determinada pela Justiça quando outros meios para cobrar o devedor não tenham obtido resultado. Além disso, o impacto econômico nas finanças pessoais também deve ser avaliado. E olha só, 2 pessoas morreram após um edifício desabar em Olinda, Pernambuco. 5 pessoas foram resgatadas com ferimentos e os bombeiros procuram por outras 4. Um adolescente de 13 anos e um homem de 32 anos morreram no desabamento de um edifício em Olinda, na Grande Recife. 5 pessoas foram resgatadas e socorridas, sendo que 3 ficaram internadas. O desabamento aconteceu por volta das 10 da noite desta quinta-feira. Os moradores vizinhos ao prédio disseram que houve um grande estrondo antes do desabamento do edifício Lene, na rua Acapulco, no bairro Jardim Atlântico. Os bombeiros foram acionados e 7 viaturas foram atender a ocorrência. A Defesa Civil de Olinda também foi ao local e informou que o imóvel já havia sido desocupado pela instituição. Mas, segundo informações, havia 16 pessoas no edifício de 3 andares. Os bombeiros ainda não sabem o que causou a queda do prédio. Em 2013, a Prefeitura de Olinda contabilizava 58 edifícios interditados na cidade. 10 deles ficavam no mesmo bairro onde esse edifício desabou. E vamos agora de destaque internacional. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A Rússia realizou nesta madrugada o ataque mais letal contra a Ucrânia dos últimos 50 dias. Pelo menos 12 pessoas morreram. A Ucrânia acordou nesta sexta-feira sob intenso ataque de mísseis russos. A ação foi a mais letal contra o país em quase 2 meses, deixando 12 mortos. Sirenes começaram a soar ainda de madrugada, para alertar a população sobre os ataques aéreos.
Eles foram relatados nas cidades ucranianas de Dnipro, Uman e Ukrainka, que fica a cerca de 45 quilômetros ao sul da capital Kiev. O ataque desta madrugada ocorre em um momento de tensão, pela possibilidade de novas ofensivas russas e contraofensivas ucranianas. E essa movimentação pode levar a um agravamento da guerra. Em Uman, na região central do país, um prédio residencial foi atingido por mísseis, pegou fogo e deixou 10 mortos e 17 feridos. Em uma rede social, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que entre as vítimas havia uma criança e pessoas ainda estavam debaixo dos escombros. O último grande ataque russo havia sido realizado em 9 de março, quando a estimativa de mortes foi próxima à desta sexta-feira. E os combates entre o exército do Sudão e os paramilitares se intensificaram nesta quinta-feira na capital Khartoum e na região de Darfur, apesar do cessar-fogo, que foi prolongado por mais 3 dias. O secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu nesta quinta-feira com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Em Washington, os dois discutiram a situação no Sudão, onde os combates entre o exército e paramilitares se intensificaram na capital Khartoum e na região de Darfur. Após o encontro, Blinken afirmou que os Estados Unidos trabalhavam ativamente para prorrogar o frágil cessar-fogo, oficialmente encerrado à meia-noite local, 19 horas no horário de Brasília. Primeiro, estamos trabalhando muito ativamente para estender o cessar-fogo. Tivemos um cessar-fogo de 72 horas, que como a maioria deles não é perfeito, mas ainda assim reduziu a violência e isso obviamente criou condições um pouco melhores para as pessoas no Sudão e também permitiu que alguma assistência humanitária continuasse a circular. Mas queremos ter certeza de que, se possível, isso seja estendido. Estamos muito ativamente engajados nisso. Pouco antes do fim do acordo, o Exército e as Forças de Apoio Rápido anunciaram sua prorrogação por mais 72 horas, em resposta a uma iniciativa da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. O cessar-fogo permitiu a retirada de milhares de estrangeiros e sudaneses. Nos últimos dias, governos estrangeiros organizaram operações terrestres, aéreas e marítimas para evacuar milhares de seus cidadãos. Quem fica no país enfrenta escassez de alimentos, falta d'água e de energia elétrica, além de cortes nas linhas de telefonia e de internet. De acordo com o Ministério da Saúde do Sudão, ao menos 512 pessoas morreram e 4.193 ficaram feridas em 13 dias, mas o balanço real provavelmente é maior. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para na Hit, daqui a pouco, Kleber Veneck chega com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais.